Criticar o Chega é fácil, difícil é parar de fabricar eleitores a André Ventura. E é precisamente isso que este artigo de Cavaco Silva, desta semana do Expresso, acaba por admitir, mesmo sem o dizer nestes termos. Quando Cavaco Silva escreve que, sem reformas estruturais e sem crescimento robusto da economia, há um risco de reforço das forças populistas e, depois, obviamente, a deterioração da qualidade da democracia, o que o mesmo está realmente a reconhecer é isto. O populismo não aparece do nada. Cresce quando o sistema político deixa de conseguir responder ao país e durante muitos anos em Portugal houve a ideia que bastava manter alguma estabilidade institucional, algum equilíbrio orçamental e alternância entre PS e PSD para o sistema continuar a funcionar. Mas essa fórmula começou a falhar porque há uma diferença entre estabilidade formal e resposta real. Um país pode parecer estável por fora e ao mesmo tempo acumular por dentro salários fracos, bloqueio económico, serviços públicos degradados, crise da habitação e a sensação crescente que os partidos do costume já não conseguem mudar nada de essencial. Por isso é que neste texto de Cavaco interessa muito, não por ser Cavaco Silva, mas porque mostra que até uma figura histórica do regime percebe que há um problema estrutural. Quando o centro político falha nas reformas, abre espaço a quem vive da ruptura, da revolta e do protesto. O Chega não cresce apenas porque o Ventura grita, cresce também porque há uma parte do país que concluiu que os partidos habituais perderam a sua eficácia. O problema é que isto já não se resolve com as categorias antigas, ou seja, Portugal entrou numa fase política mais instável, mais fragmentada e com muito menos fidelização partidária. Durante décadas o sistema assentou numa lógica relativamente previsível, aquela lógica PS e PSD, que estruturava o essencial da competição, a maioria dos eleitores mantinha certa lealdade política. Mas isto hoje está completamente enfraquecido, fragmentado e o eleitor português está mais volátil, mais impaciente e mais disponível para mudar de partido em função do contexto, do cansaço, da frustração, etc. E isso vê-se numa coisa muito simples. Já não estamos num sistema em que os partidos vivem, sobretudo, da pertença identitária. Vivem cada vez mais de desempenho, percepção e oportunidade e não votar apenas por tradição, quase por clube, por fidelidade ideológica ou por ligação histórica. Vota por castigo, por irritação, por protesto ou por cálculo. E quando o voto deixa de ser pertença, clube e passa a ser uma descarga, os partidos de protesto ganham obviamente vantagem e foi isso que permitiu mesmo ao Chega crescer tanto em tão pouco tempo. Não porque de repente o país inteiro tenha aderido a uma ideologia coerente do André Ventura. Não, mas porque uma fatia crescente do eleitorado deixou de se rever claramente nos partidos tradicionais e passou depois a procurar um instrumento de choque, de combate. E o Chega tornou-se para muitos mais um veículo de revolta do que um projeto doutrinário sólido. E isto tem outras consequências. Governar tornou-se mais difícil porque um sistema com menos fidelidade partidária e mais fragmentação produz maior instabilidade, menos previsibilidade parlamentar e mais dificuldade depois no futuro em conseguir construir consensos duradouros. Ainda um problema específico do lado direito da política portuguesa. Falta verdadeiramente uma figura agregadora. Falta alguém com um peso, com autoridade e largura suficiente para unir a direita moderada, liberal, conservadora e essencialmente antissocialista, sem cair no estilo de confronto permanente de André Ventura. Isso viu-se bem nas presidenciais, ou seja, as últimas eleições mostraram uma coisa importante. Ventura é forte a mobilizar ressentimento, mas continua com dificuldade em ser o ponto de encontro de toda a direita, apesar de ter andado com essa bandeira. Já, segundo a análise da Renascença, é este mesmo artigo, algo interessante, que disse que entre os eleitores de candidatos da direita moderada que votaram na segunda volta, António José Seguro recebeu cerca de 3 vezes mais votos do que Ventura. Eleitores de direita moderada. Ou seja, isto mostra que o líder do Chega tem força de mobilização, mas ainda não tem plena capacidade de agregação. Ora, quando não existe esta figura agregadora no espaço institucional da direita, num país que virou claramente à direita, quem ocupa o vazio é o autor mais estridente, mais emocional, mais agressivo na comunicação. Ventura percebeu isso, antes de muitos outros, percebeu que havia um eleitorado órfão, zangado, cansado e disponível para abandonar os partidos habituais. E pronto, transformou esse mal-estar numa linguagem política simples, dura e altamente eficaz. Mas aqui há outro erro grave do nosso sistema político e da comunicação social no que toca ao tratamento desigual do radicalismo. Por exemplo, em Portugal há uma tendência para demonizar automaticamente a direita, a extrema-direita, e relativizar ou branquear radicalismos de esquerda como se fossem culturalmente mais aceitáveis, e isto é muito desonesto. Numa democracia séria, o critério não pode ser a tribo ideológica, tem de ser o comportamento. E temos um exemplo muito recente disto. Na Marcha pela Vida foi claríssimo,
21 de março de 2026, um homem lançou um engenho incendiário do tipo cocktail Molotov contra participantes desta mesma manifestação em Lisboa, junto à Assembleia da República. Este dispositivo caiu no chão e não chegou a incendiar, mas o caso foi tratado como podendo até ter um enquadramento de terrorismo. Isto prova uma coisa simples: o radicalismo violento não deixa de ser perigoso só porque vem da esquerda ou da direita. Ou seja, quando o sistema parece indignar-se seletivamente, reforça precisamente a narrativa populista de que há pesos diferentes para radicalismos diferentes. E cada vez que essa percepção se instala na população, Ventura ganha mais terreno, porque se apresenta como um homem que vai denunciar, e como fez em Reels, ele e os outros deputados, vão denunciar então depois a hipocrisia do regime. É aqui que voltamos ao ponto central de Cavaco Silva. Ele diz que sem reformas o Chega vai crescer. E nisto tem razão. O problema é que também estamos perante um sistema político que vai dificultar muito estas mesmas reformas. Temos um governo minoritário, um parlamento fragmentado, oposição em modo de desgaste, mais o Chega, o Partido Socialista com menos voz, e margem de manobra curta para mudanças profundas. Ou seja, toda a gente fala de reformas, mas o próprio quadro político torna-as muito mais difíceis de executar, e aqui nasce a armadilha. Sem força política não vai haver reformas. Sem grandes reformas, cresce quem vive a denunciar que nada funciona. É um ciclo perverso. Ou seja, o centro político promete responsabilidade, mas parece impotente. Promete moderação, mas produz bloqueios. Promete estabilidade, mas entrega frustração acumulada. E dessa frustração nasce precisamente aquele espaço que o Cavaco Silva falou no artigo para o populismo. Por isso, o teste real de Luís Montenegro não é apenas durar no cargo ou evitar crises parlamentares. O teste é provar que ainda é possível reformar Portugal dentro do quadro democrático tradicional. Porque se não conseguir, meus amigos, o sistema vai continuar, de forma simples, a fabricar a revolta que depois diz combater. No fundo, e para fechar, o grande problema na política portuguesa hoje é este. O perigo não está apenas no homem que grita mais alto, está também na impotência de quem governa, na fadiga dos partidos habituais, na quebra da fidelização partidária, na ausência de figuras agregadoras e na incapacidade do sistema para corrigir os seus próprios bloqueios. O Chega não cresce, nunca cresceu num vazio, cresce no fracasso acumulado dos que prometeram estabilidade e entregaram insuficiência. E por isso, criticar o Chega é fácil, o difícil é parar de lhe fabricar eleitores. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, o episódio 92. Foi um prazer estar convosco. Deixo, como sempre, aqui em cima as minhas redes sociais. Na próxima semana voltamos a encontrar. Mas antes de me ir embora, façam um favor, comentem. Comentem se tiverem alguma coisa a dizer. Ou seja, comentem se acham que o Chega cresceu neste tal vazio ou se somos apenas uma sociedade que vai atrás da gritaria. Comentem o que é que acharam, deem like, subscrevam, ativem o sininho, façam todas as coisas que o YouTube deixa fazer e na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.